é isso. Fiquem sabendo de que codependência é uma coisa que a gente pode se curar, é um vício que a gente pode se curar, mas é um tema que muitas pessoas nem se dão conta que tem esse problema disfuncional de comportamento. Elas não sabem que tem porque é uma coisa generacional, vem de família e é uma coisa que normalmente foi doada para você pelo seu pai, pela sua mãe ou por quem te criou. É a gente mesmo que está é a gente mesmo que está abusando dos limites. É a gente mesmo que está pegando outra pessoa e está dizendo, olha, você tem que mudar para se acomodar ao que eu preciso, para você atingir, to meet my needs, para encontrar as minhas necessidades, você precisa mudar e ser uma pessoa melhor. Mas você não pode, quem somos nós para fazer isso com outra pessoa? Me fala. Não podemos fazer isso. Então, as pessoas codependentes, elas chegam a ser manipuladoras para serem amadas. Elas fazem demais, elas são colocadas como um tapete para as outras pisarem, para que elas sejam amadas e sejam queridas e para que elas encontrem um amor que elas não tinham quando era criança. Então, esses são alguns sintomas, esses são alguns, digamos assim, não são bem sintomas, mas são como as pessoas codependentes se comportam, tá? E como é que existem tantas pessoas que estão em relacionamentos que fazem elas chorarem, fazem elas se desapontarem o tempo todo, se decepcionarem o tempo todo, porque elas ficam esperando a outra pessoa se modificar para fazerem elas felizes, para que elas fiquem bem, não só felizes, mas para que elas fiquem simplesmente ok, entende? Então, é uma pena, mas o codependente, ele precisa se autoproteger, ele tem esses problemas de boundaries, de proteção, de autoproteção, furados em diferentes coisas. E, inclusive, existem alguns tipos de codependentes que acham que eles não precisam de nada, que eles não precisam de ajuda, que eles só estão aqui para dar e para dar e para dar e para dar. Eu fui uma. E a gente não precisa de nada. A gente não precisa daquela atenção, daquele carinho. A gente precisa só dar. E quando alguém quer dar alguma coisa para o codependente, ele não quer aceitar. Ele diz que ele não precisa. Obrigada, não quero aceitar. Ele pensa que ele é autossuficiente, que ele precisa de tão pouco, entende? Que ele não se coloca na situação onde uma pessoa pode beneficiá-lo, ajudá-lo. Então, ele acaba dizendo não para várias bênçãos na vida, o codependente, porque ele também se sente mal quando ele recebe elogios. Ele se sente sem graça, ele pensa, eu sou tímido, eu me sinto mal porque eu recebo elogios, mas não é isso. Você não é tímido. Sua autoestima é tão baixa que você não se sente merecedor de demonstrações de carinho, de respeito e de afeto. Você está tão acostumado a que te tratem mal que quando alguém quer te tratar bem, quer te dar algo bom, você não é capaz de receber. Então, são aquelas, isso que eu falei antes, que tem as vítimas sobreviventes, assim como tem os givers e os takers. Os givers, os que dão, os takers, os que pegam. Então, os codependentes, eles são givers o tempo todo, eles estão o tempo todo dando. Então, ou você tem que se perguntar se o relacionamento que você tem com uma pessoa determinada te puxa, te suga as energias ou te alimenta. E aí você vai saber se você é codependente ou não, ou se você está num relacionamento codependente ou não. Pois é, gente. Se você, por acaso, vive um relacionamento onde esse relacionamento te cria ansiedade, onde você tem problema de comunicação, existe sempre drama, onde você não se sente bem, sempre existe muita tensão, os papéis das pessoas são disfuncionais, pode ser que
que você esteja quase 100% segura de que você está num relacionamento codependente ou é codependente, uma pessoa codependente, que precisa reavaliar com muita honestidade tudo o que você passou na sua vida. Por isso que é importante fazer o journal, escrever bastante sobre o que aconteceu, e depois no futuro eu vou explicar um pouco sobre isso, porque terapia é caro, né, gente? Nem todo mundo pode pagar uma terapia. Então a melhor maneira de fazer uma terapia, de se curar, é lendo livros e escrevendo sobre suas próprias ideias, pensamentos, emoções. Então essa é uma maneira de curar esses tipos de traumas. Mas nós vamos falar sobre vários vídeos, as causas, os problemas, como se curar sobre esse problema e outros problemas. E vamos explicar ainda mais outras coisas. Aqui está um outro vídeo que eu vou botar depois desse, me aprofundando um pouco mais sobre o assunto. E gente, é isso. Fiquem sabendo de que codependência é uma coisa que a gente pode se curar, é um vício que a gente pode se curar, mas é um tema que muitas pessoas nem se dão conta que tem esse problema disfuncional de comportamento. Elas não sabem que tem porque é uma coisa generacional, vem de família e é uma coisa que normalmente foi doada para você pelo seu pai, pela sua mãe ou por quem te criou. E essa pessoa provavelmente também tem esse problema. Ou normalmente você também vem de uma família que tem algum tipo de vício, que cria esse tipo de vício nas pessoas, no vício do amor. Normalmente os filhos de alcoólatras são pessoas que querem salvar outras. Existe uma grande probabilidade, assim, muito grande, de que se você é filho de alcoólatra, você é codependente. Esposas de alcoólatras são codependentes. É quase certo, entende? Então, se você tem uma história, uma vida, onde até você tem uma codependência funcional, quero dizer, você tem seu trabalho, você tem uma estabilidade financeira, uma estabilidade, um relacionamento, filhos, uma família estável, pode ser que você tenha conseguido, ainda assim, com a codependência, viver e funcionar na vida. Mas se a sua vida ainda não está do jeito que você gostaria, ainda existe drama, ansiedade, ainda existe aquela necessidade de cuidar do outro, de mudar o outro para que você possa estar bem, então aí é quando a gente precisa tomar cuidado. E aí é quando a gente precisa, peraí, deixa eu ser honesto comigo mesmo, eu acho que realmente eu tenho um problema. E esse problema, ele pode ser curado, mas é um caminho, é um journey, é um caminho, não é da noite pro dia, tá? Isso demora tempo, isso é como se curar de um vício, porque o maior problema da codependência é a negação. A pessoa, ela nega que existe isso, ela como que, não é que ela nega para si mesma, ela não consegue enxergar. Ela não consegue enxergar que ela é codependente, que ela tá metida em um problema, entende? E tem codependente que gosta de ser codependente. Tem codependente aí, vários que estão trabalhando para ajudar outras pessoas, se colocando em situações de risco, subindo favela para ajudar outras pessoas. Tudo bem, não tô dizendo que toda pessoa que quer ajudar é uma codependente. Não tô dizendo isso, mas tem muitas pessoas em trabalhos que vão colocar a própria saúde, o bem-estar delas em risco para ajudar outras pessoas, podem ser codependentes também. Então, essa pessoa, ela não precisa parar de ajudar os outros, mas ela precisa entender os boundaries, os limites do que faz bem para ela e o que não faz bem para ela. Então, ela precisa se colocar em primeiro lugar. Assim como no avião, você tá às vezes com um bebê e eles falam, se cair a máscara, coloquem você primeiro antes de colocar no bebê. Então você precisa se salvar primeiro antes de tentar salvar os outros. Você precisa melhorar primeiro antes de tentar melhorar os outros. Você precisa olhar para os problemas que você tem e se responsabilizar pelos problemas que você tem e parar de olhar para os problemas que os outros têm, porque esses são responsabilidades dos outros, tá bom? Então, gente, aqui fica um grande abraço para vocês. O próximo vídeo vai se aprofundar ainda mais sobre esse assunto, tá bom? E eu espero que essa série de vídeos mude a sua vida, assim como mudou a minha quando eu descobri
tudo o que estava por trás da minha história, tudo o que estava acontecendo, e como eu comecei a entender um pouco que eu não estou sozinha, que esses padrões de comportamentos, eles são repetidos por milhares e milhares e milhares de pessoas. Tem tanta gente doente por aí, entende? Então, a primeira coisa é a gente ser honesto e se dar conta e abrir os olhos, tá, gente? Vamos resetar como nossa mente e nosso emocional foi programado. Vamos resetar e vamos ser felizes dessas amarras, tá bom? Um abraço, um beijo muito grande e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!